Oi pessoal, meu nome é Giovana, eu sou aluna da Universidade Federal do Cariri e hoje eu vim por meio da LICAM, que é coordenada pela professora doutora Cristiane Marinho, falar um pouco para vocês sobre a anatomia dos rins e o cálculo renal. Então, roda a vinheta. Nosso corpo possui dois rins, então eles são órgãos pares que são encontrados na cavidade abdominal. Mais especificamente, eles estão posterior ao peritônio, entre o peritônio e a parede da cavidade abdominal, e por isso são denominados de órgãos retroperitoneais. Eles possuem uma proteção óssea feita pelas últimas costelas, uma vez que eles estão ali numa altura entre a 12ª vértebra torácica e a 3ª vértebra lombar. E é legal destacar também que anatomicamente o rim direito ele é levemente mais baixo que o rim esquerdo, uma vez que o fígado, por estar situado superior ao rim direito, ele ocupa um espaço, fazendo com que o rim direito ele fique levemente mais baixo em relação ao rim esquerdo no abdômen. Na anatomia externa dos rins, a gente vai perceber uma margem lateral convexa, uma margem medial côncava, assim como uma face anterior e outra face posterior e dois polos, o polo superior e o polo inferior. Na concavidade medial, a gente vai ter uma estrutura chamada de hilo renal. É uma depressão na qual penetra o pedículo renal. Esse pedículo ele é formado de todas as estruturas que entram e saem dos rins, conectando o órgão aos outros sistemas do corpo. Nós vamos ter aí as artérias renais, a artéria renal, a veia renal, a pelve renal e as estruturas nervosas e linfáticas. Os rins eles estão recobertos basicamente por 3 camadas. Nós vamos ter a cápsula fibrosa, que envolve mais internamente o rim, e ela é formada de um tecido conjuntivo denso não modelado. Mais externamente, nós vamos ter a cápsula adiposa, que é formada de tecido adiposo, e externamente vamos ter a face renal, que também é formada de tecido conjuntivo denso não modelado. Esses revestimentos, eles têm a função de fixar os rins às estruturas vizinhas no abdômen e também à parede abdominal. Bom, nesse corte nós podemos ver a anatomia interna do rim e ela é dividida basicamente em córtex renal, que vai ser essa região mais externa, em marrom, e a medula renal, que vai ser a região mais interna, mais avermelhadinha aqui. Na medula renal, nós vamos ter estruturas denominadas de pirâmides renais. Essas pirâmides elas vão ter uma base voltada para o córtex e um ápice, que vai ser chamado de papila renal. Entre essas pirâmides, nós vamos ter partes do tecido do córtex renal, que são chamadas de colunas renais. Nós sabemos que a junção entre o córtex renal e as pirâmides renais, elas formam o parênquima, ou seja, a porção funcional dos rins. Essa porção funcional, ela é formada pela unidade funcional do rim, que é chamada de néfron. O néfron, que é formado basicamente por corpúsculo renal e túbulos renais. O corpúsculo renal formado de cápsula glomerular e glomérulos, enquanto que os túbulos renais serão o túbulo contorcido proximal, a alça de Rayleigh ou alça do néfron, o túbulo contorcido distal, terminando no ducto coletor. E é essa unidade funcional que vai fazer microscopicamente a filtração do sangue. A classificação dos néfrons ela é feita a partir da sua disposição nos rins. Os néfrons que possuem a sua alça mais curta estão localizados majoritariamente na região cortical e por isso são classificados como néfrons corticais, enquanto que aqueles que possuem a alça mais longa estão localizados principalmente na região medular das pirâmides e são caracterizados como néfrons justamedulares. Mas, independente da sua classificação, eles exercem a função de filtração sanguínea para que seja formada a urina. Mas
como ocorre essa entrada do sangue nos rins até que chegue ao néfron? Bom, a vascularização renal ela é bem característica e ela inicia com a entrada da artéria renal nos rins. A artéria renal, que é a ramificação da aorta abdominal, ela vai adentrar os rins através do hilo e se ramificar em artérias interlobares, as quais elas vão seguir pelas colunas renais e se ramificar em artérias arqueadas, que vão estar dispostas ali na fronteira entre a medula e o córtex renal. Lá, elas vão se dividir em artérias interlobulares, que vão estar dispostas em todo o córtex renal, e vão se dividir em arteríolas aferentes. Serão essas arteríolas que vão adentrar o néfron na cápsula glomerular, e lá elas vão se dividir em capilares glomerulares. Esses capilares vão formar o glomérulo que participa ativamente da filtração sanguínea. Esses capilares glomerulares vão se reunir novamente após a filtração e formar as arteríolas eferentes. Vale lembrar que os capilares glomerulares eles são únicos no corpo, pois estão dispostos entre duas arteríolas, a arteríola aferente e a arteríola eferente, enquanto que todos os outros capilares do corpo eles sempre vão estar entre uma arteríola e uma vênula. Mas voltando, as arteríolas eferentes, quando elas saem do néfron, trazendo o sangue já filtrado, mas pouco oxigenado, eles vão desembocar nas veias interlobulares, que vão estar aqui dispostas também em todo o córtex, que vão drenar para as veias arqueadas, que estão aqui na fronteira entre medula e córtex, as quais vão desembocar nas veias interlobares, que vão seguir aqui pelas colunas renais, e desaguar, e drenar para a veia renal, que vai sair dos rins e vai entrar no sistema venoso através da veia cava inferior. Mas e quanto ao filtrado? Nós vimos que depois do processo de filtração sanguínea, o sangue sai dos rins a partir do sistema venoso, mas o produto daquele processo de filtração é o filtrado, para que seja formado a urina. E esse filtrado, ele vai seguir pelos ductos coletores, drenando, coletando aquele filtrado de diversos néfrons do parênquima e vai seguir em direção ao ápice das pirâmides renais. Esse ápice que a gente já denominou de papila renal, ele está aqui representado nessa porção verde, e ele vai seguir todo um trajeto que vai passar por uma região chamada de cálice renal menor, que é imediatamente após as papilas renais, outra região denominada de cálice renal maior, culminando na pelve renal, que é a união de todos esses ductos e é a estrutura que vai sair dos rins se unindo ao ureter. O ureter, que é a estrutura de músculo liso, um ducto, que vai levar essa urina até a bexiga. E a união entre a pelve renal e o ureter é chamada de junção ureteropélvica, onde nós vamos ter o curso logo após do ureter, passando ali pela bifurcação da artéria ilíaca comum e adentrando a bexiga e formando uma segunda junção, que é a junção ureterovesical. E essas duas junções, elas são constrições fisiológicas, ou seja, são regiões de menor diâmetro, no qual é muito comum haver a obstrução pelos famosos cálculos renais. Os cálculos renais, eles são formados a partir de um quadro chamado litíase renal ou nefrolitíase, que atinge cerca de 10 a 15% da população e é a formação de um cálculo, tanto nos túbulos renais quanto no sistema coletor, devido a um desequilíbrio entre solubilidade e precipitação dos íons na urina. E está associado a esse achado do cálculo renal muito nos ureteres ou na bexiga.
Quanto à patogênese desse quadro, nós vamos ter que ele inicia com uma supersaturação da urina para algum soluto. E essa supersaturação ela é gerada principalmente pela baixa ingesta hídrica, mas outros fatores podem estar associados, fatores genéticos, fatores dietéticos, socioeconômicos, mas na maioria das vezes está relacionado à baixa ingesta hídrica. Essa supersaturação ela pode ainda ser agravada por uma influência do pH urinário. O pH urinário mais ácido, ele predispõe à formação de alguns tipos de cálculo. Cálculos de ácido úrico ou cálculos de cistina, por exemplo, enquanto que pH urinário mais básico, mais alcalino, ele predispõe à formação de cálculos de estruvita, por exemplo. Enquanto que o tipo de cálculo mais comum, que é o oxalato de cálcio, ele não tem influência do pH. Então, tanto um pH mais ácido quanto um pH mais baixo, se houver uma supersaturação, esse cálculo de oxalato de cálcio ele pode ser formado. E após uma supersaturação e uma possível influência do pH urinário, nós vamos ter que vai acontecer a nucleação. Essa nucleação é a formação de cristais a partir desses solutos que estão supersaturados. Esses cristais eles são denominados de micrólitos e eles vão ser decorrentes desse desequilíbrio entre solubilidade e precipitação na urina. Esses micrólitos eles vão aderir ao epitélio do sistema renal e vão crescer, vão se agregar. Um cristal vai se agregando ao outro e esse processo contínuo e gradual vai gerar o cálculo renal. Então, o que a gente tem que perceber é que a formação do cálculo ela é assintomática. O paciente ele só vai referir algum sintoma quando aquele cálculo ele já está formado e ele está se movimentando ou obstruindo algum nível do trato urinário. E as principais manifestações clínicas vão ser a cólica nefrética. A cólica nefrética, que ela é referida como uma dor intensa, súbita, que não há melhora em determinada posição, não há posição antálgica, e ela está ali na região lombar, dos flancos, ela pode estar associada ali à fossa ilíaca. Muitas vezes, essa cólica nefrética, ela muda, ela ocorre dependendo da região onde o cálculo ele está obstruindo ou ele está se movimentando. Associada a essa cólica nefrética, muitas vezes nós vamos ter hematúria, que é o sangue na urina, tanto macroscópico quanto microscópico. Podemos ter náusea, vômitos, síncope e ataque cardíaco. Já os tipos de cálculo, eles variam bastante. O principal que eu tinha falado para vocês é o oxalato de cálcio, que está ali entre 70% e 80% dos casos, mas também podemos ter cálculos de estruvita, que é o fosfato de amônio magnesiano, e esse cálculo de estruvita, ele está associado sempre a uma infecção bacteriana. Para que ele seja formado, é necessário que uma bactéria, na maioria do gênero Proteus, ela libere uma enzima chamada urease. Essa enzima ela vai degradar a ureia e vai liberar altos níveis de amônia. Essa amônia irá alcalinizar o pH, que vai predispor à formação desse cálculo de estruvita. E esse tipo de cálculo está entre 10 a 20% dos casos, ele tem um péssimo prognóstico, uma vez que ele forma esse tipo de cálculo aqui na imagem, que é um cálculo coraliforme. Esse cálculo, ele obstrui diversos níveis do trato urinário. A gente vê aqui, ó, que ele está aqui nas papilas renais, nos cálices maiores, menores, entrando aqui na pelve renal. E esse tipo de cálculo, ele precisa de uma terapia intervencionista maior. Um procedimento cirúrgico, por exemplo, para que ele seja retirado e o paciente pare de referir dor. A dor e as manifestações clínicas desse tipo de cálculo são muito severas. Mas existem outros tipos também, o cálculo de ácido úrico, que não é tão comum, assim, 10% dos casos, mas está muito associado a pacientes com doença gotosa. E os fatores de risco? Então, o que predispõe um paciente a ter litíase urinária? Bom, pacientes que fazem uso de medicamento crônico, principalmente o Indinavir, que é um medicamento usado no tratamento da AIDS. Pacientes com doença gotosa têm maiores chances de apresentar um cálculo de ácido úrico.
baixa ingesta hídrica, a urina ácida, que está associada a pacientes com diabetes mellitus tipo 2 ou pacientes com obesidade, infecções do trato urinário crônicas ou recorrentes, que é muito comum em mulheres, elas aumentam o risco da formação desse cálculo, assim como a hipertensão arterial sistêmica. E além disso, o histórico positivo na família e pessoas que já tiveram quadros de cálculo renal, de litíase renal, a recorrência, né, acontecer outros quadros, se ela não tomar as medidas cabíveis, os hábitos profiláticos, é muito comum que aconteça mais de um episódio dessa formação de cálculos renais. Temos a prevenção. A prevenção baseia-se em hábitos profiláticos. Um deles é o aumento da ingesta hídrica, não só de água, mas também sucos cítricos são muito benéficos, pois aumentam os níveis de citrato. O citrato e a água, eles são inibidores da nucleação e da supersaturação fisiológicos. Eles fazem com que seja inibido o processo de formação de cálculos. Também é recomendado diminuir a ingestão de sal, uma vez que o sódio, os altos níveis de sódio no sangue fazem com que no processo de filtração, secreção e reabsorção, o cálcio ele seja muito eliminado na urina, aumentando assim a concentração e supersaturando a urina. Também é recomendado evitar o consumo de proteína animal, reduzir na dieta, uma vez que o excesso da proteína animal gera uma acidose metabólica. E o corpo, para tamponar essa acidose metabólica, ele libera cálcio na circulação sanguínea, fazendo com que se libere mais cálcio no processo de excreção, né? Então, vai gerar ali uma supersaturação da urina. Mas e quanto ao cálcio na alimentação? É recomendado diminuir o cálcio da alimentação? Estudos comprovam que não há benefício em diminuir o cálcio na alimentação, uma vez que podem ocorrer danos ósseos e a diminuição da absorção do cálcio no lúmen intestinal faz com que o oxalato ele seja absorvido em excesso. Então, geraria ali um quadro de supersaturação de qualquer jeito quando evitado o cálcio na alimentação. Então, o cálcio ele permanece normal e o paciente ele vai fazer esses outros tipos de hábitos profiláticos. Então, pessoal, essas são as minhas referências. Eu espero que a aula tenha sido proveitosa. Eu deixo aqui o convite para que vocês assistam às outras aulas que a Lican disponibiliza, tanto no Instagram quanto no YouTube, e também acompanhe os nossos conteúdos no Instagram. Muito obrigada e até a próxima!